Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós que estamos tratando da quarta parte do livro, a tutela jurisdicional executiva, e vamos agora para o último procedimento especial, que é o da execução fiscal. Vamos ao ponto. A execução fiscal, regulada pela Lei 6.830 de 1980, é o modo de cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública. Por dívida ativa, entendem-se os créditos, tributários ou não, da União, dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal, bem como de suas respectivas autarquias. Também são consideradas autarquias federais as entidades de classe de profissionais liberais, como a Ordem dos Advogados do Brasil e os conselhos regionais. Por isso, os créditos dessas entidades também são cobrados por execução fiscal. Em verdade, a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública é execução por quantia certa, mas a lei especial alterou o procedimento dessa modalidade de execução, traçando regras próprias, algumas que desproporcionalmente beneficiam o fisco e que por isso devem ter sua constitucionalidade examinada com rigor. Título executivo. O título que aparelha a execução fiscal é a Certidão da Dívida Ativa, CDA, que tem a especial característica de ser título executivo extrajudicial formado unilateralmente, ou seja, sem a participação direta do devedor. O título não necessita, para sua validade, da concordância ou aceitação do sujeito passivo da obrigação. Basta o prévio procedimento administrativo de que o administrado pode participar em contraditório. O crédito da Fazenda Pública é criado com a sua inscrição no órgão administrativo respectivo, através de termo de inscrição, que deve conter, sob pena de nulidade, a identificação dos sujeitos passivos da obrigação, nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou a residência de um e de outros, o valor originário, a atualização monetária e a forma de cálculo dos juros moratórios, o termo inicial e os eventuais encargos legais ou contratuais, a indicação expressa da origem e da natureza da dívida, com a menção de seu fundamento legal ou contratual, a data e o número da inscrição, e, se for o caso, o número do processo administrativo ou do auto de infração, nos termos do parágrafo 5º do artigo 2º desta lei, a LEF, Lei 6.830 de 80. O título executivo que aparelha a execução fiscal é a Certidão de Dívida Ativa, como dito, a CDA, que nada mais é do que a reprodução do termo. É obrigatória, sob pena de nulidade,
a presença dos mesmos requisitos e que será autenticada pela autoridade competente. Ambos, tanto o termo como a certidão de dívida ativa, podem ser produzidos por processo manual, mecânico ou eletrônico. A certidão de dívida ativa pode ser emendada ou substituída até a decisão de primeira instância, hipótese em que fica assegurada ao executado a devolução do prazo para a oposição dos embargos, como se vê do parágrafo 8º do artigo 2º da LEF, Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 80. Por decisão de primeira instância, deve-se entender a sentença que julga os embargos. Assim, se a certidão contiver falha, enquanto não julgados os embargos, pode a Fazenda alterá-la ou substituí-la, evitando assim a nulidade. A alteração ou substituição pode destinar-se apenas à correção de erro material ou formal e não pode jamais se prestar à mudança da pessoa do executado, como se vê do enunciado de súmula número 392 do STJ. De resto, mesmo nos casos em que admitida a alteração ou substituição da certidão, se isso ocorrer, terá o executado devolvido o prazo para embargos, após ser intimado da mudança à vida. Além disso, nesse caso, a Fazenda Pública haverá de arcar com o ônus da sucumbência. Como a certidão da dívida ativa é título produzido unilateralmente, a presunção de certeza e liquidez é relativa, como consta do parágrafo único do artigo 3º da LEF, podendo sucumbir ante uma prova inequívoca, cujo ônus compete ao executado ou ao terceiro a quem aproveite. Legitimidade passiva. Por se tratar, em regra, de dívida tributária, a execução fiscal apresenta características peculiares em relação à legitimidade passiva. O artigo 4º da Lei 6.830 de 1980, a LEF, dispõe que a execução fiscal pode ser promovida contra o devedor, o fiador, o espólio, a massa falida, o responsável, nos termos da lei, por dívidas tributárias ou não, de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado e os sucessores a qualquer título. Além disso, os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução se os do devedor forem insuficientes à satisfação da dívida, como consta da parte final do parágrafo 3º do artigo 4º da LEF. Assim, por exemplo, se a sociedade por cotas de responsabilidade limitada for dissolvida irregularmente, os bens do sócio gerente podem ser alcançados, caso não sejam encontrados bens penhoráveis suficientes da empresa. O próximo tópico que nós temos que ver é o procedimento da execução fiscal, o que eu vou deixar para ver com os senhores no próximo vídeo, porque é um tópico um pouco mais extenso e eu gostaria de vê-lo de modo contínuo. Então, meus amigos, nós vamos deixar esse vídeo por aqui, onde nós fizemos uma introdução quanto à execução fiscal, tendo terminado na análise da legitimidade. Tá certo? Bom, então é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.